Sejam muito bem-vindos à nossa aula de crédito de ICMS, parte 3. Hoje, sim, a última parte, né? Na aula de ICMS, parte 2, eu tinha comentado, né, com o pessoal que essa é a última parte, mas a Tati me corrigiu, disse que não, teríamos a terceira parte, vai ser hoje. Meu nome é Juliana Maurília Martins. ICMS, parte 2, eu tinha comentado, Só um pouquinho que a nossa professora Tati deixou o retorno dela ligado. Não, teríamos... Desculpa, gente, desculpa. Pronto. Tá inexperiente ainda em retorno. Bom, estamos ouvindo bem. Eu ia perguntar, agora já sabe. Bom, então, como eu ia dizendo, né, eu sempre faço a apresentação, eu sei que os alunos veteranos já conhecem, né, a apresentação, mas a gente tem que fazer, porque está sempre surgindo alunos novos. Então, meu nome é Juliana Maurília Martins, eu sou a professora de Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS e Contabilidade. Hoje, na verdade, eu vou ficar mais nos bastidores, eventualmente, se a Tati precisar para trocar uma ideia sobre crédito ICMS, algum assunto correlacionado a PIS, COFINS e R contribuição, ela me chama, mas hoje a protagonista aqui dessa aula é a Tatiane Scremin e eu vou passar a palavra para ela. Bom, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tatiane Scremin, eu sou a professora de ICMS, IPI e ISS aqui da plataforma. Bem, como a Juliana já falou, nós vamos hoje concluir a parte inicial de crédito, né? Que até eu já falei lá na primeira aula. Eu coloquei toda, não é regra básica, mas as bases de crédito, algumas situações bem específicas, mas crédito de substituição tributária, transferência de crédito, crédito presumido, nós vamos ter aulas específicas, né, para não ser um negócio como a nossa proposta, né, Juliana, sempre é aprofundar o assunto, não fazer tudo muito, né, não é genérico, a gente quer aprofundar e deixar bem claro sobre aquele assunto tratado no dia. Então, eu achei melhor separar as possibilidades de crédito de substituição tributária para uma aula só sobre isso, tá? Então, para vocês não enjoarem de a gente ficar muito crédito, vou dar um tempinho no crédito CMS, nós vamos ter outras aulas e a gente vai voltar nesses assuntos, tá? Tá tudo anotado na nossa lista, né? Na nossa lista que tá ficando imensa aí de tantos assuntos. Ouvindo e vendo, então, e o pessoal já tá até antes da gente perguntar, já estão dizendo ouvindo, que a gente vai perguntar, todos ouvindo bem? Então tá, show de bola. Juliana, posso começar? Queres falar mais alguma coisa? Não, eu só ia dizer porque eu pedi para eles aqui na pergunta se eles estavam nos ouvindo bem enquanto estava se falando ali. Então é isso, gente. Depois, nós no finalzinho, a gente conversa um pouco sobre a aula da semana que vem, sobre o que a gente está pensando para trazer para vocês. E eu vou deixar agora a Tati com vocês. Eu vou me retirar da tela, mas eu vou estar aqui nos bastidores e qualquer coisa é só vocês me chamarem. Ok, então. Bom, gente, então assim, ó, nós vamos continuar a aula, né, sobre crédito. Nós terminamos na última semana que foi falado sobre crédito, sobre a questão de Simples Nacional. Quando que o Simples Nacional gera crédito? Ó, a sequência aí do material. Até, se vocês quiserem, eu coloquei um novo material lá. Eu substituí os slides lá na plataforma, porque eu incluí mais umas coisinhas que nós vamos ver na aula de hoje. Assim, eu coloquei uns exemplos, uns cases, coisas que eu peguei aí no dia a dia em assessorias que eu prestei. Então, eu achei legal colocar esses cases, tá? Mas, assim, não foi retirado o material, foi só incluído mais umas coisinhas. Mas a gente vai ver aqui ao longo da aula de hoje. Bom, no caso, nós terminamos exatamente nesse slide aqui, que eu alertei que a aquisição, no caso, quando você toma serviço de transporte e o prestador de serviço ele é optante pelo Simples Nacional, para efeito do ICMS não tem possibilidade de crédito, tá? Então, o crédito na aquisição do Simples é mercadoria adquirida para revenda ou industrialização, de acordo com o percentual lá do Simples Nacional. Se for transporte e o prestador do serviço, né, de transporte é do Simples, infelizmente não tem crédito. Só se algum estado permitir crédito presumido. Pode ser, gente. Estava vendo umas loucuras que tem nos estados, em relação a crédito também tem umas coisas muito diferentes, que às vezes um estado permite, o outro não. Então, pode até ser, tá? Mas, assim, não é comum. É incomum. Se tiver, é muito específico, tá? Bom, então, continuando nessa pegada do frete, né? Então, quando que o serviço de transporte dá direito ao crédito para mim? Quando eu tomo serviço de transporte de pessoas, eu não tenho crédito. Por quê? Porque está transportando pessoas, sei lá, estou buscando pessoas para trabalhar na produção. Não tem,
tá? Eu posso contratar uma transportadora que busca os meus funcionários, né? Tem empresas que têm frota própria, ônibus, né, para buscar os funcionários, outros contratam, terceirizam, né, esse trabalho. Mas no caso de transporte de pessoas, eu como contratante, né, do serviço, não tem como eu acreditar. Então, o transporte que dá crédito é o transporte de cargas, né, de mercadorias. E aí, como é que funciona? Como é que eu sei se eu tenho direito ao crédito sobre aquele serviço de transporte? Primeiro, o tomador do serviço tem que ser a minha empresa, isso é fato. Se a minha empresa não está como tomador do serviço, não fui eu que paguei por aquele frete. Hoje em dia, o CTE, eu adoro o CTE e adoro a nota fiscal eletrônica. Eu acho que foram duas grandes evoluções, porque se nós compararmos o documento antigo com esse, né, gente, na verdade não tem nem comparação, a evolução é enorme. No início, até parametrizar, claro que dá trabalho, porque tem muito mais informação nesses documentos do que tinha no documento anterior. Agora, pega e compara o CTRC modelo 8, aquele antigão, com o CTE. Até o tomador a gente ficava em dúvida. Quem foi que pagou pelo frete? É frete pago, frete a pagar, o cara colocava um xizinho às vezes no meio, nem num nem no outro. Pode ver, não sei se vocês lembram. Desconfigurava a impressora, ficava o X no meio. Aí tu não sabia se quem que pagou esse frete. Então, tinha muito erro assim, assinalava o frete a pagar e colocava o remetente como, né, que ia pagar esse frete, aí a gente se perdia. Com o CTE, não. A tua empresa está lá como tomadora do serviço, ou não está. Então, quem que registra o CTE na entrada? A gente começa por aqui. Somente o tomador do serviço, né? Porque quem é que registra o CTE? Quem emite o CTE, então a transportadora, e quem contratou essa transportadora, que vai constar lá como tomador do serviço. Então, eu sou tomadora, eu vou registrar o CTE no meu registro de entrada. Ponto. Primeiro caso, registrei. Agora eu tenho que analisar o quê? Se eu tenho direito ao crédito ou não. Nós temos uma resolução normativa COPAT, no caso aqui de Santa Catarina, ela é de 89, nem se sonhava, né, nessa época em ter o CTE, mas por que eu coloquei ela? Porque ela colabora com essa informação que eu acabei de passar, que quem tem direito ao crédito é o tomador de serviço. Porque olha o que ela diz, peraí, deixa eu achar aqui o lápis. Tem direito ao crédito do imposto pago relativo ao frete sobre o serviço de transporte ou destinatário, quando a operação for FOB, então quando o destinatário é o tomador de serviço, e o remetente quando for CIF. No caso de CIF, né, o tomador do serviço é o remetente. Esses termos hoje no CTE não aparecem mais. Então você olha tomador, tua empresa é tomadora? Vai sair dinheiro do teu caixa para pagar aquele frete? Vai. Registra o CTE na entrada. Aí agora você vai analisar se tem direito ao crédito ou não, tá? Lembrando que transportador do Simples não gera crédito em nenhuma hipótese. Muito bem. Como os regulamentos do ICMS dos estados, eles não são tão claros em relação ao crédito do frete, alguns até colocam que tem direito ao crédito tomador do serviço, mas é tudo muito restrito as informações em relação ao frete, não é? Falta muita informação para a gente ter segurança. Qual é o entendimento dos fiscos, né, em relação a crédito? Então, vamos focar nós temos duas situações para analisar. Vamos focar primeiro a entrada. Você está tomando o serviço, então é frete de compra, entrada da mercadoria. Eu gosto de colocar esses termos que eu vou falar agora, que eu acho que fica mais fácil para a gente se entender. Eu sou o tomador de serviço e esse frete acompanha uma mercadoria que eu estou comprando, que eu estou adquirindo. Eu tenho direito ao crédito do frete ou não? Analisa a mercadoria. Claro, antes, né, de analisar a mercadoria, se a transportadora é do Simples, nem perde tempo, não tem crédito. Não, Tati, a minha transportadora é normal, a transportadora que está vindo, eu consto como tomador e eu sou o comprador, o destinatário daquela mercadoria. Tenho crédito ou não? Analisa a mercadoria. A mercadoria te dá crédito? Sim, a mercadoria me dá crédito porque é matéria-prima. Matéria-prima gera crédito para mim. Então, o frete dessa matéria-prima, se for você quem paga, tomador, comprador, né, você também tem direito. Matéria-prima deu crédito, o frete dela também dá. Ah, mas Tatiane, quem pagou o frete foi o fornecedor da mercadoria. Então, ele que vai ter direito ao crédito. Ele vai analisar a operação de saída dele, ok? Você só vai analisar, vai ver se tem direito ou não, se foi você quem pagou pelo frete. Mercadoria dá crédito, você pode aproveitar o crédito do frete também. Ah, mas a mercadoria não dá crédito porque a minha saída posterior é isenta. Lembra das aulas anteriores?
né? Quem está entrando agora nessa aula e não assistiu as anteriores, depois vai lá e assiste, tá? Assiste as 3 aulas depois na sequência, porque tem uma sequência lógica. Vale a pena. Minha saída é isenta. Se a minha saída é isenta, eu não tenho direito ao crédito do ICMS da mercadoria e eu também não tenho do frete. Mesma lógica. Mas é uma saída isenta que mantém crédito integral. Então, eu posso manter o crédito da mercadoria e também o crédito do ICMS destacado no CTE, ok? Tem uma situação que eu vou colocar o meu ponto de vista, que eu não concordo com a COPAT do Estado, tá? Eu quem vem em cursos que eu já ministrei sobre crédito, eu sempre falo, gente, tem uma COPAT autorizando, o Estado de Santa Catarina autoriza, eu não concordo, mas se você quiser acreditar, tem um monte de COPAT, não é só uma, tá? Dizendo que pode. Veja bem, quando você tem uma mercadoria sujeita à substituição tributária e você compra para revenda, a legislação diz que você não tem direito ao crédito da mercadoria, correto? Você compra para revenda um produto sujeito a ST. Então, você não acredita nada na entrada, porque a tua saída posterior é sem débito, né? Se ST 60 não te gera crédito. E tá aí o frete. Pela lógica que eu acabei de explicar, segue a mesma linha de raciocínio. Se a mercadoria não dá crédito, o frete que acobertou essa mercadoria também não dá. Só que o Estado, através de algumas COPATs, né, que é específico de Santa Catarina, tá, gente, isso, ele diz que pode. Se foi você quem pagou o frete na entrada, pode aproveitar esse crédito. Só que, o que diz a regra da base de cálculo, que é uma aula que a gente vai ter também, da substituição tributária? Olha só, se você tem um produto que é, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com o mouse, R$100, e você tem mais uma MVA, eu acho que aqui é melhor eu abrir o Excel, porque ficou feio isso aqui, peraí. Eu já volto lá, tá, gente? Aqui, deixa eu abrir aqui o Excel, que eu acho que vai ficar melhor para colocar o exemplo. Para eu tentar mostrar para vocês por que eu não concordo, tá? Mas é só o meu ponto de vista. Vamos supor que o produto é de R$100. Então, R$100 é o produto e tem uma MVA de 50%. A margem de valor agregada é o fisco que determina. Qual é a base de cálculo, então? 100 mais os 50%. Opa, aqui não deu certo. Mais 100 mais 50%, 100 e... Peraí. 100 mais... Eu não sou das melhores em fórmula do Excel. Vamos ver, se não der certo aqui, a gente vê uma outra forma, não deu. Mas dá 150, ajuda aí, Juliana. 150 vezes, vamos supor que o produto é 17%, tá? 17%, alíquota interna. Opa, 17%. Aí deu, e eu esqueci do igual, né? 25,50. Então, gente, olha só. Quando você forma a base de cálculo da substituição tributária, você tem o valor. Vamos supor que você comprou por R$100 e o produto tem 50% de base de cálculo. A base de MVA. A base de cálculo é 150. Sobre a base de cálculo, você vai aplicar a alíquota interna do produto em questão, 17%. Deu 25,50. Tati, deixa eu dar um zoom aí para ficar maior essas fórmulas para a galera ver. Tá. Segura o Ctrl e aumenta. Aham. Ele aumenta. Mas não tá dando. Não tem aquela bolinha no mouse? Segura o Ctrl e arrasta a bolinha. Agora deu. O mais é que não tinha dado certo. Tá. Então, gente, olha só. Quando você tem a base de cálculo ST, nesse caso 150, aí você aplica, vamos supor, a alíquota interna que é 17%. Deu 25,50. 25,50 é o débito. Só que no cálculo da ST, você não joga 25,50 débito e depois o crédito. Você já desconta direto aqui. Então, vamos supor que veio de fora do estado a 12%. Então, ou dentro, né? Então, 100 vezes, né? Vezes 12%, deu R$12, certo? Então, 25 menos o 12, R$13,50. O que é esse R$12? Ele é o crédito. Concordam? Olha só, se o produto não fosse substituição tributária, então esquece que é ST, e eu vendo ele por R$150, quando eu emito a nota por 150, eu tenho 25,50 de débito na minha escrita fiscal, certo?
Ok. Aí o ICMS que vem na nota fiscal, que é R$ 12, eu tenho ele a crédito. No confronto de débito e crédito, eu tenho um saldo devedor. A substituição tributária é a mesma coisa, só que eu não tenho na apuração o débito e o crédito, eu já jogo direto o valor líquido. Então, eu tenho uma base de 150, eu aplico 17% nesse exemplo, tá? Deu 25,50. Desconto o ICMS da nota, que é 12, eu tenho uma substituição tributária, um ICMS-ST de 13,50. Por que eu expliquei isso? Para mostrar para vocês o meu ponto de vista do frete. O que diz o regulamento? Quando o frete ele é pago pelo destinatário e o cálculo é por MVA, algumas outras formas de cálculo também diz isso, mas geralmente é por MVA, você vai integrar a base tudo que é cobrado do cliente. Então, o valor do produto, mais frete, mais IPI, mais despesa acessória, seguro, tudo que está na nota. Ah, mas Tatiane, esse frete não está na nota. Vem o CTE cobrado, tá? Mas quem é o tomador do serviço? É o destinatário? É. Então, dentro desses R$ 100 aqui, vamos supor que o produto é 90. E aí eu tenho mais R$ 10 cobrado no CTE. Então, né, eu vou ter aqui, mais 10, né? Eu vou ter aqui R$ 100, certo? Se eu posso descontar aqui, ó, o ICMS do produto, eu também posso descontar aqui o ICMS do frete. Então, eu já acreditei, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu já acreditei esse ICMS do frete. Eu acreditei ele aqui, ó, eu descontei no cálculo da substituição tributária. Então, por isso que para mim não faz sentido. A COPAT, ela não está errada, mas ela falta uma complementação. Ah, sim, você tem direito, mas você já usa esse direito no cálculo da ST. Tu desconta aqui, ó. Então, por que tu vai descontar aqui e vai creditar ainda pela conta gráfica lá, lançando o CTE com crédito? Aí você duplica esse crédito. Então, tomem cuidado com as COPATs, que às vezes podem confundir, né? E ela não é muito clara em relação a isso. Então, esse é o meu entendimento. Se você disser, não, Tati, eu não concordo contigo, tem uma COPAT autorizando, eu vou acreditar, beleza? Né? Ninguém é dono da verdade, é só um entendimento. Agora, depende muito do fiscal, pode ser que seja um fiscal que entende igual a COPAT, outro que entende igual a Tati, né? Aí, agora, como é que vai ficar, né? Agora, assim, o que eu vejo também? Tem muita gente que não agrega o frete aqui no cálculo da ST e acredita. Então, vai depender muito do fiscal, se o fiscal tem um conhecimento da substituição tributária, ou no futuro, algum sistema, né, da Fazenda que é um pouco mais apurado para pegar esse tipo de situação. Então, tem COPAT? Tem. Só, eu acho que ela está errada, tá? Eu acho que ela não é errada, é incompleta. Vamos ver, depois vocês me falam aí se vocês concordam, se vocês não concordam comigo, tá? Fiquem à vontade, aqui é bem entendimento mesmo. Então tá, vou para os bastidores de novo, né? Que tu tinhas me chamado, eu vim. Eu ia pedir socorro ali na forma, mas deu. Ah, então tá. Tá, então vamos lá. Gente, voltando então, tá? Aqui é na entrada. Então, quando você compra uma mercadoria, quando você recebe, né, essa mercadoria, o frete dela, você só tem direito se você for o tomador do serviço. É você quem paga por esse frete. Ok. Ponto. Aí você vai analisar se a mercadoria gera crédito para você aproveitar o crédito também desse frete. A mercadoria não gera crédito, o frete também não. Mercadoria gera, o crédito também gera. Olha só, ainda nessa parte de entrada, tá? Eu estou insistindo nisso porque tem bastante crédito de frete aí. A gente pensa que não, tem empresa que gasta horrores, né, no frete. Então, é bom saber certinho se pode ou não creditar. Recebi uma mercadoria para uso e consumo. Uso e consumo não dá crédito. Então, o frete dela também não dá, né? Também não tenho direito ao crédito desse frete de uso e consumo. Ativo imobilizado. Recebi um ativo. Esse frete sou eu quem pago, eu tomador do serviço, comprador desse ativo. Eu tenho direito ao crédito? A resposta é depende. É um ativo que te gera crédito? É um ativo que gera crédito de ICMS, que é em 48 vezes, que a gente vai ter uma aula só disso também, né? Que eu acho melhor separar a aula de crédito de ativo. Sim, é um crédito em 48 vezes, então o frete vai te dar crédito também em 48 vezes, você vai somar o ICMS do frete mais da mercadoria e divide em 48 vezes, tá bom? Sempre olhando isso, não, é um ativo que não dá crédito, então o frete também não dá. Bom, muito bem, agora vamos para o frete da minha saída.
Quando eu vendo uma mercadoria, quando a minha operação é de saída, quando que eu tenho direito a crédito? Quase a mesma regra da entrada. Quando eu que estou vendendo, eu sou o tomador do serviço. Eu consto lá no CTE como tomador, eu que vou pagar aquele frete. Aí eu tenho que analisar a mercadoria transportada agora, se gerou débito ou não, porque eu estou emitindo a nota e vendendo. Essa nota fiscal, essa mercadoria, ela gerou débito? Sim, gera débito. Então, o frete que vai acobertar essa saída, se foi eu remetente, né, quem paguei, eu vou poder aproveitar esse crédito, claro, se a transportadora for de apuração normal. Não, é uma mercadoria isenta, o frete não me dá crédito. Ah, é uma mercadoria diferida. Diferimento depende do teu estado, mas em geral mantém crédito integral. Então, sempre analisa essa regrinha na saída. É tributado? É, eu tenho crédito. Não, não é tributado. A regra geral é que eu não tenho crédito. Aí eu vou lá na legislação e olho se aquele tipo de saída isenta, saída não tributada, pode manter o crédito para mim, tá? Então, é isto. Gente, uma outra possibilidade que nós temos de crédito de ICMS, olha só, desenquadramento do Simples Nacional. Eu procurei em alguns estados, né, e tem estados que nem falam do assunto. A Santa Catarina e São Paulo, por exemplo, já falam, né, diz, olha, no desenquadramento do Simples Nacional, a empresa que deixa de ser do Simples e vira normal, ela tem direito, é assegurado o direito dela fazer o crédito das mercadorias que estão no estoque. E aí, você enquadra aqui também quando você continua no Simples, mas ultrapassa aquele sublimite, que a maioria dos estados é um sublimite de 3 milhões e 600, e tem um outro estado que é de 1 milhão e 800, mas a grande maioria é 3 milhões e 600, né? Ultrapassou o sublimite, a partir do mês que entra, né, em vigor essa questão de ter ultrapassado o sublimite, você começa a pagar o ICMS separado do Simples. 17%, 18%, 25%, depende do teu estado, depende da alíquota do produto. Tu vira normal, a tua empresa vira normal para efeito do ICMS. Então, se ela vira normal para efeito do ICMS, tu tem crédito da entrada, de tudo que está no teu estoque, na data do desenquadramento do Simples ou que ultrapassou o sublimite, tá? Quem quer saber mais de sublimite, nós temos na plataforma aula sobre isso, tá, gente? Explica bem certinho. Mas, em resumo, é isso que eu acabei de falar. Então, ultrapassou o sublimite. No mês que eu começo a pagar ICMS, igual uma empresa normal, eu pego o que está no estoque e acredito. Ah, mas, Tatiane, o meu estado não traz isso aí, como Santa Catarina e São Paulo, deixando claro que eu tenho direito. Mas, gente, tem direito. Não esqueçam que o ICMS é um imposto não cumulativo. Eu não tenho crédito nesse primeiro momento porque eu era do Simples, mas eu ultrapassei o sublimite, eu desenquadrei do Simples. Se eu tenho débito, por que eu não tenho crédito do que está no estoque? Claro que eu tenho. Independente do teu estado colocar na legislação ou não, a não cumulatividade, ela sobrepõe isso tudo, tá? Então, você tem sim direito. Aí, o que você tem que ver é como que o teu estado, se ele não falar nada, tá? Vamos supor que você diz assim, Tati, já procurei o regulamento inteiro e no meu estado não tem nada, não fala nada. Mas eu concordo contigo, o ICMS é não cumulativo, é claro que eu tenho direito ao que está no estoque, porque a partir daquela data eu vou tributar cheio. Então, eu vou lá e faço o levantamento daquele estoque e eu olho nota a nota qual foi o valor do ICMS destacado naquela nota de entrada. Ah, eu comprei, na época veio isento, então não tem crédito. Não, veio a 18, acredito 18. Veio a 12, acredito 18. Proporcional à quantidade que está no meu estoque. Se o teu estado coloca uma regra de cálculo, alguma coisa assim, aí você segue o que o teu estado tá determinando para te não ter dor de cabeça. Mas se ele não fala nada, olha na nota, porque daí não tem erro, ele vai te multar. Vamos supor, tá? Que o estado diz, olha, que crédito é esse aqui? Ah, foi quando eu desenquadrei do Simples, tá errado. Não, tá aqui, ó, todas as notas, todas as mercadorias que eu tinha em estoque, faz uma planilha de controle, né? Agora deixa eu explicar como é que Santa Catarina e São Paulo tratam isso, ó. Dentro da legislação desses dois estados, ele diz, ó, fica assegurado o direito de creditar-se do imposto relativo às mercadorias tributadas que possuírem estoque no último dia do mês anterior ao mês que iniciarem os efeitos da exclusão. O efeito de ultrapassar também o sublimite. Então, dia 1º de junho, a empresa começa a pagar o ICMS separado do Simples, o que encerrou
né, no dia 31 de maio, o que sobrou de estoque no dia 31 de maio, ela tem crédito. Assim, né, gente, vamos considerar estoque correto, né, o estoque real dessa empresa, porque nós vimos aí nas aulas de Bloco X da semana passada que o estoque é um problema sério, né, mas vamos considerar o estoque real disso, tá? Muito bem. Aí eu vou lá e eu verifico na nota fiscal, nesse primeiro momento é isso, eu vou lá e olho na nota fiscal qual é o valor de ICMS destacado, na proporção do que eu tenho no estoque, é isso que eu vou creditar, tá? Ó, das parcelas remanescentes ainda não apropriadas no momento do enquadramento no regime, no caso de ativo mobilizado. Por exemplo, você tem direito ao crédito do ativo em 48 vezes, e você comprou o ativo enquanto era do Simples, e já creditou e não creditou 12 parcelas. Vamos supor que faz 1 ano que esse ativo entrou na empresa. E é um ativo passível de te dar crédito. Então, 12 meses você era do Simples. Agora, no 13º mês que esse ativo entrou na empresa, a tua empresa se tornou normal. Lucro real ou lucro presumido, né? Não é mais do Simples. Da 13ª parcela em diante, você pode creditar. Parcelas remanescentes, né? Do ativo, tá? São Paulo, olha bem, São Paulo diz o seguinte, o crédito, nesse caso de você desenquadrar do Simples ou ultrapassar o seu limite, só é possível quando o teu fornecedor, das mercadorias que estão no estoque, for do regime periódico de apuração, que é o que nós chamamos em Santa Catarina de empresa de apuração normal, né, lucro real ou lucro presumido. Santa Catarina não coloca isso, Santa Catarina simplesmente diz que você tem direito ao crédito. Então, se o teu fornecedor é do Simples e ele informou o percentual do Simples, em Santa Catarina você pode fazer o crédito. Ou se ela é uma empresa industrial, você ignora o percentual, né, indústria de Santa Catarina, ignora o percentual que ele colocou na nota e aproveita os 7%. Então, no estado de Santa Catarina, você é o que realmente está na nota, tá? São Paulo já disse, é o que está na nota, mas desde que o fornecedor seja do regime periódico de apuração, que é o lucro real, o lucro presumido, ok? Aqui, gente, ó, é bem específico de Santa Catarina também, olha só, do saldo de crédito acumulado na hipótese do artigo 40. O que é isso aqui, ó? Mercadorias destinadas ao exterior. Então, se lá atrás, antes da empresa se enquadrar no Simples, ela era normal, acumulava crédito porque é uma exportadora, ela reservou esse crédito, só que não transferiu na época. Então, quer dizer, aí ela ficou um período no Simples e agora ela desenquadrou do Simples. Então, se ela tinha esse saldo acumulado, que foi reservado na época, só que não foi transferido, ela pode voltar esse crédito para a escrita fiscal dela. Muito específico, né? Ah, outra coisa bem importante. Esquece essa questão agora de crédito acumulado passível de transferência para terceiros, porque isso aqui é muito específico de Santa Catarina. A tua empresa, vamos supor que ela é de apuração, ela é do Simples Nacional, ela era normal antes, ficou no Simples e depois voltou a ser normal. Quando ela era normal, ela tinha um saldo credor, porque ela tinha uma alíquota da entrada maior do que a alíquota da saída. Ela comprava 18 e vendia 4, por exemplo, e dá-lhe acumular crédito. E aí ela se enquadrou no Simples. Aquele crédito já era, tá? Já era. Quando ela desenquadrar do Simples, o crédito que ela tem direito é das mercadorias que estão no estoque, não é o crédito, o saldo credor que ficou lá no registro fiscal da época que ela era normal, antes de ser do Simples ainda. Porque, olha, mas Tatiana, é claro que não. Mas eu respondo muita dúvida assim, tá? A minha empresa era normal, virou do Simples, agora ela virou normal. E quando ela era normal lá atrás, ela tinha saldo credor. Posso usar ele agora, trazer ele para minha escrita agora que eu virei normal? Não. Né? A não ser esse caso aqui, ó, de Santa Catarina, que é bem pontual. Não é esse caso aqui, não. Tu tem crédito do que está no teu estoque, tá bom? Muito bem. Falando nisso, ainda, né, nesse caso de desenquadramento, dá uma olhada se o teu estado traz alguma alternativa, para você não ter que olhar notinha por notinha qual foi o ICMS destacado. Às vezes a empresa não tem controle fiscal disso, né? Santa Catarina traz uma alternativa. Por exemplo, primeira regra, a minha empresa desenquadrou do Simples Nacional. Mercador de saldo final do estoque, eu vou lá e olho nota por nota qual é o valor de ICMS destacado e somando tudo, eu faço um crédito no mês atual, no mês que vai começar a ter débito, tem ajuste específico, tá? Crédito pelo desenquadramento do Simples, ponto. Valor total de uma vez só. Se ficar saldo credor, vai transferindo para o mês seguinte.
Alternativamente, a você olhar notinha por notinha o valor da alíquota, o percentual, né, e o valor do ICMS, você pode, Santa Catarina traz a possibilidade de creditar direto 10% de toda a mercadoria existente no estoque. O que você tem que cuidar? Tanto 10% quanto olhar nota a nota. Você tem que observar as regras do crédito. Isso vale para qualquer estado, tá? O 10% é específico de Santa Catarina. Mas o que eu vou falar agora vale para tudo. Tua empresa desenquadrou do Simples. É óbvio que tu tem direito a crédito do que está no estoque. Só que, se o teu produto é substituição tributária, a tua revenda vai ser sem débito. Você não tem crédito. Se a tua saída é isenta e não tem benefício, nesse benefício não mantém o crédito integral, você não tem crédito. A não ser que é uma saída isenta com manutenção integral de crédito. A tua saída é com redução de base de cálculo, o teu crédito sofre a mesma redução, a não ser que o benefício mantenha o crédito integral. Então, gente, você tem que olhar tudo que nós conversamos nessas últimas duas, nessas 3 aulas, tá? Vale todas as regras. Vai ter uma saída tributada? Tu tem crédito? Do contrário, tem que analisar o caso, né? A regra geral é que se a saída não tem destaque, você não tem direito, né? A não ser situações que o teu regulamento permite a manutenção integral de crédito. Devolução, nós temos 3 aulas, né? São 2 aulas, né? Nós temos só sobre devolução também, já na plataforma, então eu não vou entrar em todas as regras de devolução, só vou falar da questão aqui do crédito, né? Que é o que interessa. Toda a burocracia, emissão de nota, o que fala de devolução, a gente já tem aula sobre isso. Bom, quando nós falamos que a devolução de mercadoria sofre a mesma tributação da entrada, então eu recebo uma mercadoria e estou devolvendo. É a mesma tributação em relação ao ICMS da operação própria. Porque o ST não, o IPI não, né? Eu tenho que olhar qual é o imposto que a gente está falando. Então, vamos lá. Nós estamos falando de ICMS da operação própria. Então, sim, se eu recebo uma mercadoria a 17%, eu devolvo a 17%. Se eu recebo a 12%, eu devolvo a 12%. Se eu recebo a 4%, eu devolvo a 4%, tá? No ICMS normal, sim. Inclusive, a devolução vai no campo próprio, né? O ICMS destacado. Como o ICMS é um imposto não cumulativo, se eu creditei na entrada e agora estou fazendo a devolução, um matou o outro, tá tudo certo. Eu aproveitei o crédito em janeiro, só que eu estou devolvendo esse produto agora, com débito. Tudo bem, o crédito você já aproveitou, né? Tá tudo certo, vai ter o débito na escrita e vida que segue. Agora não, Tatiane, na época eu não creditei, porque era uso e consumo. E agora estou devolvendo, e eu sou obrigada a devolver com débito. Se eu tenho devolução com débito, eu posso buscar o crédito da entrada. E aí, geralmente não, né? É por ajuste. Porque você só tem que ver no teu estado como que é, se é estorno de débito ou se é crédito, ajuste de outros créditos, né? E só isso que tu tens que ver. Agora, que você tem direito ao crédito é inegável. Você emite uma nota com débito. Se tem débito, tem direito a buscar o crédito, né? Agora, o que você tem que cuidar? Alguns estados, eu pesquisei 3, eu sei que Rio Grande do Sul também tem, eu só não lembro exatamente o tempo, tá? Mas Rio Grande do Sul também tem isso. Quando você vende uma mercadoria para não contribuintes do ICMS, tá? Pessoas físicas e empresas que não são contribuintes desse imposto. O regulamento dos estados é o seguinte, olha, você pode receber a devolução desse não contribuinte de qualquer época, você é que manda, né? Tem lá a defesa do consumidor, mas para efeito estadual, se você vendeu a mercadoria 1 ano atrás, o cliente vai devolver agora. Se tu quiseres aceitar, para o Estado não tem problema, pode aceitar a devolução. O que o Estado coloca? Se o comprador da mercadoria for, vamos falar de Santa Catarina primeiro, for um não contribuinte do ICMS, se ele devolver após 30 dias da data da saída dessa mercadoria, você pode receber essa devolução, só que você não tem crédito do ICMS. Então, vendi dia 20 de abril. O cliente tem se o cliente devolver até 30 dias, né? Vamos jogar aí 20 de maio. Se ele devolver até 20 de maio, você pode aproveitar o crédito. Se ele devolver depois disso, você já não pode mais aproveitar o crédito desse recebimento em devolução, tá? São Paulo também é parecido, só que é mais tempo. O estabelecimento que receber mercadoria devolvida, São Paulo é um pouquinho mais duro neste caso, mais cruel do que Santa Catarina nessa situação. Por produtor,
É produtor rural aqui, ou por qualquer pessoa natural ou jurídica não considerada contribuinte, né, ou não obrigada à emissão de documento fiscal, para poder creditar do ICMS dessa devolução. A devolução tem que ocorrer, dentro de 45 dias da saída da mercadoria. Então, Santa Catarina é não contribuinte, produtor rural é contribuinte do ICMS. Então, ele pode devolver depois de 30 dias que você tem garantido o crédito. Não é produtor rural, é um não contribuinte mesmo. Passou de 30 dias, não tem crédito. São Paulo, vendeu por produtor rural, vendeu por pessoa física ou jurídica não contribuinte, se devolver após 45 dias, você não tem crédito. Paraná é 60 dias, mas Paraná, gente, até que eu fui confirmar, hoje eu confirmei de novo para ver se não tinha entendido errado. Paraná fala em consumidor final. Ele não fala em pessoa física ou pessoa jurídica, fala em consumidor final. Então, se você vende para um consumidor final para poder aproveitar o crédito, essa devolução tem que ocorrer antes de 60 dias da ocorrência do fato gerador, que é a saída efetiva da mercadoria, tá? Mas, Tatiane, como que dá para saber, no caso do Paraná, que é para consumidor final? Gente, dá sim, a nota eletrônica tem uma tag que pergunta se o destinatário é consumidor final ou não. Então, se você assinar lá que é consumidor final, e lá no Paraná, a devolução você aceita após 60 dias, você não tem mais crédito. Bom, a questão dá para discutir judicialmente? É bom você trocar uma ideia com o advogado. Para mim, Tatiane, dá, tá? Porque o ICMS é um imposto não cumulativo. Então, vamos supor Santa Catarina que tem um prazo mais curtinho. A devolução passou de 30 dias e eu aceitei essa devolução. O cliente não era contribuinte. A mercadoria volta para o estoque e eu vou vender novamente com débito. Por que eu não posso aproveitar esse crédito? Volta para o estoque e eu vou vender com débito. Entrada e saída, débito e crédito. Por que não? Então, eu não concordo com isso que está na legislação. Para mim, isso aqui dá para discutir judicialmente. Agora, tem que ver com o setor jurídico de vocês, né? Para ver se realmente não é eu que estou fantasiando que dá para discutir. Para mim, dá. Passível de discussão. Tem uma empresa em Santa Catarina que eu conheço, que é do ramo varejista, então vende muito para não contribuintes, vende também para contribuinte, mas vende muito para não contribuintes, né? E essa empresa acredita 100% da devolução desses não contribuintes, independentemente do tempo. Se vendeu há mais de 30 dias, 40, se aceitar a devolução, eles acreditam. Sabem disso, mas eles têm lá um setor jurídico, conversaram sobre isso, e estão arriscando. Então, assim, já tem mais de 15 anos, tá? Mais de 15 anos que eu sei que eles acreditam. Não sei se hoje, né, eles ainda acreditam, mas eu acredito que sim. O que eu soube é que a malha fiscal de Santa Catarina pegou alguns contribuintes, porque perguntaram para mim, Tati, caiu na malha fiscal a minha empresa que creditou o ICMS de um não contribuinte na devolução depois de 30 dias. Por que caiu na malha isso? Não tem nada a ver. Daí, não, tá lá, artigo 75 do anexo 6 trata disso. Então, ou vocês tornam esse crédito ou discute isso judicialmente, né? Então, assim, mas foram 2 casos que chegaram para mim. Então, acredito eu que pegou alguma empresa e outras não. Então, vê, junto com o setor jurídico, se vale a pena a discussão, se é causa-ganha, se o risco é muito grande, né? Para você fazer as contas. Às vezes não vale a pena, né, gente? Às vezes a devolução é tão pouca que não vale a pena se incomodar. Não sei se a palavra é se incomodar. O gasto que você vai ter com isso não vale a pena, né? O crédito. Simples Nacional, isso aqui não vale, tá? Não esqueçam que Simples Nacional não tem crédito de ICMS. E a devolução do Simples, ela entra como dedução da receita para a tributação lá no Simples. Então, esse negócio de 30 dias para o Simples não vale, tá? A minha empresa do Simples vende para o não contribuinte e ele devolve depois de 30 dias, eu vou sim descontar ali na receita bruta para fins, né, da tributação normal, tá? Esse 30 dias é para empresas do lucro real e lucro presumido, tá? De apuração normal, regime periódico de apuração, regime geral de apuração. Nem isso os estados usam o mesmo termo, né? Complicado. Muito bem. Então, vamos continuando. Lembra que eu falei para vocês, se eu devolvo, e a minha nota não é assim, o que a malha fiscal de Santa Catarina pegou, e isso já é um alerta para o país, né, você não é de Santa Catarina, mas fica de alerta, mas Santa Catarina pegou muitos casos, na verdade, na malha fiscal de 2019 e 2020,
que a empresa devolveu e não debitou o ICMS porque não creditou o ICMS na compra. Bem assim, entrou uma mercadoria para material de escritório com 17% de ICMS. A pessoa não acredita, porque realmente os de consumo não dá crédito. Só que, sei lá, deu problema, o produto era ruim, devolveu. E aí, o que a empresa fez? Devolvia sem débito, porque não aproveitou o crédito. Não é esse jeito de interpretar, tá? Não é. Devolução, ICMS normal, sofre a mesma tributação, e aí você pode buscar o crédito que você não aproveitou na época. Tanto é que tem ajuste para isso, né? Um ajuste de outros créditos, e hoje é estorno de débito aqui em Santa Catarina. Mas você faz um ajuste de outros créditos para trazer esse crédito, que vai ser exatamente o mesmo valor do débito da devolução. Eles vão se anular na escrita, mas aparecem os dois. Outro erro que foi cometido muito sério foi, eu digo sério porque, né, do ponto de vista fiscal, né, não trouxe prejuízo para o fisco, mas é um erro na escrita. Você emitir uma nota fiscal, a nota da tua saída, e você lançar ela sem o débito. Uma coisa é nota de compra. Nota de fornecedor, você olha, não tenho direito ao crédito, você lança ela sem o crédito. Tá certo? Tem que ser assim. Outra coisa é você emitir uma nota. Quando você emite uma nota fiscal e essa nota tem débito, esse débito tem que ir para a escrita, senão vai dar problema, tanto é que deu na malha. Então, o que o pessoal fazia? Emitia a nota fiscal com débito, ainda menos mal, digamos, porque foi mais fácil de resolver na malha fiscal. Emitia a nota com débito. Como o débito aparecia na escrita e não aproveitou o crédito porque era de consumo, o pessoal ia lá e tirava o ICMS da escrita, apagava do campo próprio. E não é isso que tem que ser feito. O débito aparece e aí você busca o crédito. Um matou o outro, mas os dois apareceram na escrita. Beleza? Então, provavelmente no teu estado, se não é Santa Catarina, é muito semelhante, tá? Ou é estorno de débito, ou busca o crédito como outros créditos, mas de qualquer maneira na escrita vai aparecer os dois valores, tá? Mesma regra para o ativo. Você está aproveitando o ativo em 48 vezes, aproveitou 2 parcelas e deu problema e vai devolver esse ativo. O ICMS que você vai destacar na nota de devolução, exatamente o mesmo da nota de entrada. Exatamente o mesmo. Só que quando você vai fazer o estorno desse débito ou o lançamento de outros créditos, né, para trazer o crédito para a escrita, para bater com o débito, 2 parcelas você já aproveitou desse exemplo. Então, você traz 46 parcelas. Você multiplica ali pelas 46 remanescentes, porque 2 já foram aproveitadas. Ah, não, eu devolvi no mesmo mês, não acreditei nada. Aí, beleza. Faz o débito da nota de devolução e busca o crédito total, que é exatamente o mesmo valor. Ok? Muito bem. Outra situação que nós temos, gente, vocês já devem ter sofrido um pouco com isso, e não é só Santa Catarina, tá? Nós temos vários estados que têm, todos os estados têm a limitação de crédito. O que é isso? Existe uma lei complementar, a 24 de 75, é uma lei federal, que ela coloca limite para os estados colocarem benefícios fiscais, né? A gente começou a ouvir falar muito disso a partir do convênio 190 de 2017, mas vamos para o histórico para vocês entenderem. Essa lei 24 de 75, ela diz, olha, para um estado colocar um benefício de isenção, de crédito presumido, redução de base de cálculo, não incidência, tem que ter aprovação do CONFAS. Senão, vira uma bagunça e vira guerra fiscal. Só que os estados não estavam nem aí para a lei 24 de 75. E eu digo todos mesmo, tá? Porque nosso estado de Santa Catarina tem um monte de benefício que sem aprovação, Espírito Santo tem, todos os estados têm, São Paulo, Rio Grande do Sul, uns mais, outros menos. Santa Catarina, se não era o campeão disso, é próximo a isso. Não estava nem aí para a aprovação do CONFAS. E ia lá e concediu o benefício aos contribuintes. Isso é tudo considerado benefício à revelia. Então, o que a legislação dos estados colocaram para tentar se defender? Olha, se você comprar do estado X, de fornecedor que tem benefício à revelia, você não pode acreditar o ICMS, ou o teu crédito é limitado. Por exemplo, acho que é mais fácil para mostrar no exemplo. Ó. Lá no Paraná, os abatedores de gados, né, vamos falar aqui do gado bovino, eles têm um benefício de crédito presumido. Quando eles tributam, vamos supor que está indo do Paraná para Santa Catarina, vem a 12. O frigorífico lá, o abatedouro, ele pode creditar exatamente o mesmo valor na escrita fiscal. Ele tributa 12, débito,
faz crédito presumido de 12, ou seja, ele não paga nada. Só que na nota fiscal que vem para Santa Catarina está o 12. O que o Estado de Santa Catarina fez? Esse benefício era a revelia da Lei 24 de 75. Então, se você comprar do Paraná, o teu crédito é 0, porque é o que ele efetivamente paga, ele não paga nada. Se você comprar do Mato Grosso, o teu crédito é 3%. Por que é 3%? Porque lá no Mato Grosso, o abatedouro, ele manda para cá 12%, credita 9% e paga 3%. Então, o teu crédito é limitado ao que ele realmente paga, que é 3%. Muito bem. Aí, todos os estados concedem, mas cada um vai enxergar o seu lado. Por exemplo, se você comprar do Paraná carne bovina, o teu crédito é 0, né? Porque Paraná deu o benefício. Mas vai lá no artigo 16 aqui de Santa Catarina para te ver do anexo 2 o que é que diz. Crédito presumido para estabelecimento que abate gado bovino, que dá praticamente 0% também. Então, quer dizer, um boicotava o outro. Um estado boicota o outro, mas todo mundo tinha o benefício à revelia, né? Então, gente, com o convênio 190 de 2017, aí, antes disso saiu uma lei complementar, a 160 de 2017, que aprovou retroativamente todos esses benefícios. Para não quebrar os estados, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar tudo, e aí saiu um convênio do CONFAS também aprovando tudo, porque teria que sair convênio de um por um. O convênio 190, ele foi publicado dizendo, olha, está tudo aprovado, desde que os estados cumpram algumas regras, e uma delas é publicar uma lista, dentro da tua legislação, de todos esses benefícios que antigamente era revelia e que você quer continuar oferecendo aos contribuintes. O que não tiver, deixa eu botar, hoje eu deixei tudo no barulhento, deixa eu já, para não ficar pitando. O que não tiver na tal lista, não pode mais ser utilizado. E até onde eu sei, os estados cumpriram isso, até porque foram eles. O CONFAS é formado por quem? Pelos estados, né? Então, eles publicaram, e hoje a gente pode dizer que se tiver algum benefício à revelia, dá para contar no dedo. Tanto é que Santa Catarina, por exemplo, ele revogou o artigo 35B, que trazia essa questão de 0% se comprasse do Paraná. Então, se hoje não vale mais, por que tu tá explicando agora isso, Tatiane? Porque, gente, minha opinião aqui, tá? Para mim, isso aqui dá para buscar de volta esses créditos, tá? Olha só, o convênio 190 de 2017, ele foi publicado a partir do dia 8/8 de 2017. Então, a partir dessa data, os benefícios não são mais a revelia. E aí, se o teu estado continua dizendo que se você comprar lá do estado tal, o teu crédito é 0, o teu crédito é 2%, o teu crédito é 3%, olha só, será que não dá para discutir isso judicialmente? Né? Se caso o estado insistir em não te englosar o crédito, ou ainda, e mais para trás ainda, se ele foi um benefício à revelia todo aprovado, desde o passado inteiro, por que eu não posso buscar os últimos 5 anos dessa diferença de crédito? Mas aí aqui, ó, jurídica, vai buscar na justiça, não só levantar e acreditar, porque daí o risco é muito grande. Eu já volto aqui, tá? Mas olha só. Exemplo, tá? Um caso que, na verdade, que eu peguei. Uma empresa aqui do estado de Santa Catarina, ela vende fertilizante. E ela compra esse fertilizante do estado do Rio Grande do Sul. Quando ela comprava isso do Rio Grande do Sul, na época, ela poderia aproveitar somente 3%. Né? Porque estava escrito lá no regulamento, se comprar fertilizante do Rio Grande do Sul, o teu crédito é só 3%. E ela deixava esse 9%. Quando foi aprovado, saiu o convênio 190 e Rio Grande do Sul colocou na lista interna lá os benefícios, inclusive do fertilizante, ele disse, está aprovado, Rio Grande do Sul fez a parte dele, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar isso de volta. Tentou administrativamente, tá? O Estado negou. Negou, claro, né? Mas assim, não, vamos tentar primeiro, ele vai negar, a gente entra na esfera judicial. E aí, conversaram com o setor jurídico deles, e nós conversamos, e a gente achou que valia a pena. No caso deles, buscar o passado dos últimos 5 anos, deu 1 milhão e 300 e uns quebradinhos. É um valor bem considerável, né? Então, eu faria, sabe, gente? O não já tem, né? Assim, já foi definido esse caso dele, já foi julgado? Não, não foi julgado, tá? Mas eu faria. Ó, voltando aqui o slide que eu pulei, ó. Aqui, por exemplo, eu dei um exemplo de carne, né? Entrando para Santa Catarina do Paraná. Então, imagine se você compra muita carne do Paraná,
comprava, né, compra ainda, e era sempre zero, zero, e buscar os últimos 5 anos, quanto é que não dá isso aqui? Mas é assim, gente, aqui é via judicial, tá? Pode ser que não dê em nada, porque a gente está começando a querer discutir isso aqui. Muito bem. Ó, São Paulo, por exemplo, tem uma resolução de São Paulo, a 52 de 93, que também trata disso. Ela diz, ó, na entrada de mercadoria em estabelecimento situado em território paulista, em decorrência de operação interestadual em que o fornecedor, ele concedeu o benefício sem amparo da Lei 24 de 75, ou seja, sem sair um convênio do CONFAS autorizando, a apropriação do crédito destacado no documento só será admitida até o valor que o fornecedor efetivamente paga. E eles colocam um exemplo, ó, uma outra portaria CAT, a 85 de 93, traz um exemplo comprando do Espírito Santo. Ó, se você comprar do Espírito Santo um produto de origem estrangeira, o fornecedor do Espírito Santo, o importador, ele paga, na época, né, mandava 12%, quando ele manda 12%, ele paga efetivamente 4,6%, porque daí agora a gente também tem a alíquota de 4%, aí provavelmente pagar 1 ponto alguma coisa. Então, no caso de 12, ele pagava só 4,6%, então o teu crédito é só 4,6%, não é o 12 que está na nota. Só que, gente, isso aqui era terrível de controlar, porque eu tinha que conhecer a legislação do estado do meu fornecedor e ainda saber que ele tinha um benefício à revelia. Então, muita gente, muitas empresas daqui questionavam o fornecedor. Vocês têm algum crédito presumido, à revelia? E aí, dependia do fornecedor dizer sim ou não. Porque quando é crédito presumido, não aparece na nota. Então, não tem como a gente adivinhar, né? Bom, então eu quis trazer isso para dizer para vocês que dá para, de repente, até discutir isso aqui judicialmente, tá? Se tem algum advogado assistindo a aula, se quiser comentar aqui com a gente, se entende assim também, né? Se dá para discutir, coloquem, ajuda a gente aí. Para mim dá, tá? Para mim, Tatiane, eu não sou advogada, sou contadora, mas eu discutiria. Eu acho isso aqui, deixar isso aqui para o fisco, se tem uma possibilidade de buscar de volta, né? Gente, isso aqui, ó, mudou recentemente, né? É um outro caso de limitação de crédito, não tem relação com o que eu acabei de falar, que é outra coisa, tá? Tem alguns casos na legislação interna que traz limitação de crédito, mas o próprio convênio do benefício já traz. Por exemplo, lá no benefício dos insumos agropecuários, que é saída de semente, ração, milho, né? Tem uma lista grande. Tem aprovação do CONFAS, então não tem nada a ver com o que eu acabei de falar, não é a revelia. Só que o convênio que trata disso, ele colocou a questão de manutenção de crédito ou não a critério de cada estado. Deixou a critério do estado. Então, por exemplo, eu vendo semente. A legislação, o convênio diz que a semente dentro do estado é isenta, para fora do estado tem redução de base de cálculo. A regra qual é que é? Se a minha saída é isenta, eu não tenho crédito. Se a minha saída é com redução de base de cálculo, meu crédito sofre a mesma redução. O que o convênio diz? A questão de manutenção de crédito integral fica a critério de cada estado. Então, depende do estado, ele pode manter o crédito ou não, tá? Está autorizado no CONFAS. Então, por exemplo, Santa Catarina, olha só, eu peguei São Paulo, Santa Catarina e Paraná, se não me engano. Isso. Ó, Santa Catarina, né? O artigo 34A, ele fala que mantém o crédito integral, só que mais ou menos, tem uma exceção, ó, desde o mês 7 de 2020, dia 8 de 7 de 2020, essa manutenção, ela não se aplica na entrada de adubo simples e composto e fertilizantes. Então, regra geral, insumos agropecuários, que está lá no artigo 29 ao 33 do anexo 2, que é o que também está no convênio 100 de 97. A regra é que o teu crédito é mantido. Se a tua saída é isenta, mantém o crédito da entrada. Lembrando, né, gente, que eu só tenho crédito se o meu fornecedor debitou ICMS, porque se eu compro a semente dentro do estado, entra para mim isento. Então, não tem crédito para acumular aqui, não é? Entrou isento. Aqui é quando vem de fora, que daí vem tributado com redução, mas vem, eu acredito que está na nota fiscal. Então, o nosso estado aqui de Santa Catarina mantém crédito integral, saída isenta. Posso aproveitar o crédito, saída com redução de base de cálculo também. Mas para o adubo simples, composto e fertilizante, não. Diz que o crédito é limitado a 3%. Então, como é que fica? Entrada interna, o meu crédito é zero, porque o meu fornecedor não destacou. É isso que você tem que cuidar.
Porque lá está dizendo que o teu crédito fica limitado a 3. Aí você olha e diz, opa, então eu vou creditar 3% da minha compra. Só que a minha compra é isenta, então não tem crédito de nada. Eu tenho crédito quando vem de fora do estado, porque daí vem com redução de base de cálculo, e aí eu vou olhar. Provavelmente, né, vai dar mais do que 3, mesmo com redução. Aí o meu crédito é somente do 3%, tá? O máximo que eu posso usar é 3. Ó, São Paulo já tem um entendimento diferente, tá lá no anexo 1, artigo 41, ó. É isenção nas saídas internas. Na saída interna desses produtos agropecuários, não mantém mais o crédito, então saída isenta, o meu crédito é 0. Já no caso da saída com redução de base de cálculo para esses insumos agropecuários, ele diz que mantém o crédito integral. Então, saída com redução de base, que é para fora do estado, mantém crédito da entrada. Saída isenta, não tem crédito. Paraná já mantém o crédito, né? Sim, ó, crédito mantido, tá? Tanto na saída isenta quanto saída com redução de base de cálculo. Então, gente, o que eu tenho para falar para você? Você tem algum tipo de benefício? A regra sempre é essa. A saída isenta eu não tenho crédito, a saída não tributada eu não tenho crédito, saída com redução de base de cálculo, meu crédito é proporcional. Mas vai lá e olha na tua legislação. Numa dessa, é um caso igual o Paraná, por exemplo, mantém o crédito integral, né? E aí você pode aproveitar os créditos. Tatiana, eu não sabia. Depois que eu assisti a aula, eu descobri que eu tenho um produto que eu poderia manter o crédito, porque está bem claro na legislação do meu estado, e eu nunca aproveitei. Busco os últimos 5 anos. Eu consigo buscar o crédito dos últimos 5 anos contados da data da emissão da nota fiscal. Antes disso, não tem o que fazer, tá? Mas de 5 anos para cá, faz o levantamento, faz uma planilha e acredita, tu não precisa nem pedir autorização para o fisco. Só que deixa esse negócio bem anotadinho, bem amarradinho. Faz uma planilha, diz qual é a nota. Deixa a coisa amarrada, que se um dia o Estado perguntar, tá na mão, tá? Ó, falando em crédito limitado, que a gente acabou de ver, né? Tanto esses que eu tenho, igual o fertilizante, por exemplo, que eu posso aproveitar só 3%, quanto esses casos, né, da limitação imposta pelos estados, se eu devolver essa mercadoria, o que acontece? Lembra da regra da devolução do ICMS normal, ICMS próprio? Se eu tenho uma entrada tributada, a minha devolução vai ser igual que veio 12, volta 12. Ah, mas Tatiane, era o fertilizante aqui no estado de Santa Catarina, eu aproveitei só 3% do fertilizante. Só que eu tive que destacar, mesmo tendo redução de base de cálculo, vamos supor, tá? Jogar assim, deu 5%, né? No geral ali deu 5%. Mas você aproveitou 3%. Então, os 2% da diferença, tu acredita? Joga isso em ajuste. Porque se tu está devolvendo, a devolução é a mesma tributação da nota da entrada. A diferença do que tu creditou para o débito é crédito, tá? Ó, um exemplo, que daí fica mais fácil para visualizar. Vamos supor uma saída com redução de base de cálculo de 58.823%. E aí o crédito ele é proporcional, neste caso não mantinha crédito integral. Aí quando você lançou a nota de entrada, você sabe, como você só vende dentro do estado, vamos supor que era venda interna, né? Ia ser com redução, então você já acreditou direto o correto, tá? Então vamos supor, olha só. Nota fiscal de entrada veio a R$1.000, com alíquota de 12%, o ICMS destacado na nota 120. Quando você foi lançar, mas eu só vendo dentro do estado e eu só vendo esse produto com redução de base de cálculo. A redução é de 58.823 sem manutenção de crédito. Então, você já lançou a entrada aqui, ó, proporcional. O valor do produto era 1.000, você pegou e aplicou a redução de 58.823, 411,77 é a base de cálculo reduzida da entrada. Aplicou a alíquota que veio, ó, 12. Então, 411,77 vezes 12% deu 49,41. 49,41 é o teu crédito possível. O crédito que você aproveitou. Só que agora você devolveu. Quando você devolve, exatamente igual a entrada. Então, olha aqui, devolução. R$1.000 de produto, né? Vamos supor que foi devolução integral. 12%, a mesma alíquota que veio, o mesmo valor que veio, 120. Mas você só acreditou 49. Então, 120 menos 49,41 é R$70,59. Você acredita no mesmo mês da devolução. Faz um ajuste, tá? Muito bem, eu espero que esteja claro para todo mundo.
Gente, quem dúvidas podem colocar, que assim que eu terminar o assunto da aula de hoje, a gente responde, tá? Eu falei para vocês no início da aula, e já falei nas outras também, que sobre crédito presumido nós vamos ter uma aula só sobre isso, porque daí tem que falar da questão de subvenção para investimento, se é, se não é, né? Mas aqui, ó, a ideia é só explicar o que é, tá? A gente não vai entrar muito no crédito presumido, porque vamos ter uma aula específica, mas só para, como aula de crédito, para vocês saberem o que é esse crédito presumido que eu fico falando, né? Tem estados que chamam de crédito outorgado. É a mesma coisa, tá? Crédito presumido, crédito outorgado quer dizer o mesmo. Quando eu comecei a estudar ICMS, eu fui dar uma estudada no Rio Grande do Sul, que eu peguei uma consulta de lá, e era outorgado, falava em outorgado, mas que coisa de outorgado é isso, né? Até eu entender que era a mesma coisa, né? A pessoa até lembrar que existe o Google, né? Para escrever crédito outorgado, levou uma sova. Então, gente, é a mesma coisa, tá? O crédito presumido ou crédito outorgado é um benefício que o Estado dá para o contribuinte, é como se fosse um presente, um bônus. É um crédito que não consta na nota fiscal de entrada, porque qual é a regra do crédito? É constar na nota fiscal da entrada, não é a regra geral. Aí, claro, a gente tem algumas situações específicas, e uma delas é o crédito presumido ou outorgado. Então, por exemplo, você compra leite de produtor rural. Quando você compra leite de produtor rural, geralmente, né, na maioria dos estados, ele é diferido. Alguns estados colocam como isento, mas a maioria é diferido. Se é diferido, você não tem crédito, porque olhando a nota não tem destaque. E o que o Estado coloca? Olha, para o laticínio não ficar, como eu falei, né, gente, depende do Estado, mas a maioria tem isso. Para o laticínio não ficar com uma carga tributária tão alta, já que ele não tem crédito na compra do leite, eu vou colocar que se ele comprar de produtor rural dentro do próprio Estado, eu vou dar um crédito para ele de 4% da compra do leite. Então, ele vai lá e vai olhar. Ele comprou 100 mil reais de leite de produtores rurais. 4% desse valor é crédito. Isso é crédito presumido, porque não tem na nota. É um presente. Então, é crédito presumido ou crédito outorgado. É o tal do benefício que podia ser a revelia, né? Que não pode, na verdade, ser a revelia. Teria que ter a aprovação do CONFAS. Beleza, gente? O fisco, então, ele fixa, né, um percentual. Então, não tem um padrão. Não existe um padrão. Pode acontecer de você ter crédito presumido pelo valor da compra, pelo ICMS da compra, pelo valor da tua saída, ou pela base de cálculo da saída, ou pelo valor do ICMS da saída. Então, pelo valor da entrada, pelo valor da saída, que mais? Sobre o valor do serviço, às vezes sobre a entrada do frete. Não tem um padrão. Cada benefício é único. Você tem que olhar como que ele funciona. Por exemplo, Santa Catarina, nós temos um benefício para o e-commerce de crédito presumido, só que é somente nas vendas para fora do estado para não contribuinte. Então, eu faço um bônus, uma bonificação. Não tem crédito presumido, porque é venda para não contribuinte ainda de outro estado. Tem situações que é pelo valor da saída, aí tanto faz, se é venda, se é transferência, se é transferência desse rolo todo, né? Que a gente já viu nas outras aulas aí sobre não tributar. Mas saídas tributadas, geralmente, né? Permitem crédito presumido. Então, se está só saída, é qualquer tipo de saída. Então, sempre analise como está escrito. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado no crédito presumido. Às vezes o regulamento diz assim: fica concedido crédito presumido de 10% sobre o valor do ICMS devido na operação própria. Tá muito claro, não é? Você pega o valor do ICMS, 10% é crédito. Vai ter o débito cheio, crédito do 10%, a diferença disso é o que você paga. Só que às vezes no regulamento não tá assim. Às vezes ele fala em carga efetiva. Fica concedido crédito presumido de forma que a empresa deva pagar efetivamente 3%. Opa, peraí, qual é o meu crédito presumido aqui, então? Se o teu produto, vamos supor, é 12%, a tua saída é 12%, e você tem que pagar efetivamente 3% do valor da venda, 9% é crédito, né? 9% do valor da venda é crédito, a diferença é o que você tem que recolher. Então, cuidado, leia com calma, verifique todos os pontos, né? Para não correr o risco de tributar errado, né? De creditar errado. Gente, assim, eu até vou mostrar aqui um caso que eu peguei de crédito presumido errado. Eles aproveitaram,
Não foi o crédito... Deixa eu chegar no exemplo que eu acho que fica mais fácil do que eu ficar, né, falando. Eu só quero que vocês tomem cuidado com isso, tá? Sempre que falar em crédito presumido ou crédito outorgado, dá uma olhada como que é o cálculo, se tem que ter regime especial, quais são as condições, porque tem benefício que é tão legal, que é muito top, mas as condições inviabiliza para o meu cliente. Tem cliente no mesmo segmento que vai... Nossa, agora deixa eu passar o carro de som aí. Tem clientes no mesmo segmento que vai se adequar de boas, mas tem empresa que não vai conseguir, porque não consegue atender aquela necessidade. Então, é isso, né? Você tem que tomar esse cuidado. É um benefício, parece bem legal, mas olha se tem algumas condições. Esse caso do leite, que eu dei o exemplo, é só comprar de produtor dentro do próprio estado. Então, é tranquilo, né? Você tem as notas dos produtores. Agora, tem uns que tem que investir o benefício todo no aumento de capacidade produtiva, em pesquisa de novos produtos, e às vezes para aquela empresa não dá naquele momento. Então, por isso que tem que analisar, né? Bom, então, crédito presumido e outorgado é a mesma coisa, você só tem que ver como calcular, ver se tem regime especial, né? Se tem que ter, quais são as operações que envolvem isso e as condições. Ó, nós temos 2 tipos de crédito presumido ou outorgado. Aqueles que são utilizados em substituição aos créditos efetivos e aquele que é utilizado cumulativamente com os créditos efetivos. Deixa eu continuar com o exemplo do laticínio. O laticínio, ele compra o leite de produtor rural, 4% do valor da compra. Esse crédito, ele não é em substituição aos créditos efetivos. Então, vamos supor que o laticínio faça nata, né, nata, doce de leite. A embalagem da nata, a embalagem do doce de leite, ele vai poder se creditar, porque é um crédito que é cumulativo com os créditos normais da empresa. Agora, tem benefício que é em substituição aos créditos efetivos. Por exemplo, Santa Catarina, a indústria têxtil, ela tem 2 tipos de benefício. Um que é cumulativo com os créditos efetivos e o outro que é em substituição. Tem 2 que vai dar a mesma carga efetiva, os 2 dá 3%. Só que para chegar lá é um pouco diferente. Então, esse que é em substituição aos créditos efetivos, a indústria têxtil não pode creditar nada. Ela não pode creditar matéria-prima, ela não pode creditar frete, 0 de crédito, só o presumido. E aí, além disso, você tem que olhar no Estado qual é a burocracia para esses lançamentos. Tem, às vezes, nesses créditos, quando ele é em substituição aos efetivos, eu tenho que lançar o crédito e depois estornar o crédito e fazer uma tal de subapuração ainda. Tem estados que não exigem nada disso. Então, tem que olhar no teu estado como que é, tá? Por isso que eu falei que vai ter uma aula só disso, né? Porque eu tenho que explicar mais coisas aqui, né? Bom, o crédito presumido, ó, ele não consta no documento fiscal, tá? Não aparece no documento fiscal. Ah, tem exceção? Sempre tem, né, gente? Microcervejaria, por exemplo, o crédito presumido, no caso de Santa Catarina, né? Ele também pode ser utilizado no cálculo da ST. Então, neste caso, deduz direto ali na substituição. Mas o restante não. No ICMS da operação própria, o crédito presumido não aparece na nota. Ele é lá na escrita fiscal. Você vai ter o débito cheio, por exemplo. A tua empresa vende um produto X, dentro do estado é 18%. E aí pode aproveitar um crédito presumido de 14% para pagar 4%. Você vai destacar o 18%, na escrita fiscal vai o 18%, vai jogar o 14% como crédito e a diferença é o que vai recolher, tá? Então, ele não envolve a nota fiscal, nem deve aparecer. A forma de apropriação do crédito presumido também tu tem que ver no teu estado. A maioria só manda fazer lançamento de ajuste. Alguns, um ou outro, manda fazer uma nota de entrada só para efeito do crédito, né? Só com ICMS para acreditar, mas a maioria é ajuste. Ó, deixa eu dar um exemplo né, bem fictício. Ó, supondo a concessão de crédito presumido de 30%, e vamos supor que esse cálculo é sobre o valor do imposto devido pela operação própria. Então, olha só como ficaria o exemplo. Valor da venda 300, a base de cálculo do ICMS também é 300 e a alíquota é 17%. Então, o ICMS é R$51, total da nota 300. Tá vendo? Quem olha a nota fiscal, ó, aqui, ó, não vai dizer que a empresa usa crédito presumido. Não tem como saber. Agora, vamos lá.
Valor do débito do ICMS, então, é 51. Aqui está dizendo que o 30% é sobre o valor do imposto devido. Então, eu vou pegar o 51 de ICMS, vezes 30%, eu tenho um crédito presumido de R$ 15,30. Muito bem. Na apuração, como é que vai ficar? Eu vou ter o débito de 51, trazido pela nota fiscal, e vou ter um crédito de 15,30. Imposto a recolher, R$ 35,70, tá bom? Então, esse é o crédito presumido. Isso aqui é o que eu mostrei lá, a revelia da lei complementar, lembra? O que o Estado ia dizer para você? Olha, se você quer comprar da empresa do Estado X, pode comprar, mas o teu crédito não é R$ 51, o teu crédito é só, quer ver quanto é que dá isso aqui de carga efetiva? Deixa eu fazer a continha aqui. Ó, para saber a carga efetiva, é 17%, né, a alíquota, menos 30%, ó, 11,9%. Né? Então, o teu crédito, nesse caso, é só de 11,9. Mas isso, gente, é quando o benefício é a revelia. O benefício foi autorizado pelo CONFAZ. O teu crédito é o que está na nota, independente do que o teu fornecedor pagou. O teu fornecedor, ele pagou só R$ 35,70, mas você vai acreditar R$ 51. Mas eu mandei para São Paulo, e São Paulo não deixa eu aproveitar o 51. Só manda eu aproveitar o 15,70. Mas no estado de origem, o benefício foi aprovado Tá aprovado? Tá, não é a revelia, né? Então, neste caso, você pode entrar na justiça contra o Estado de São Paulo, se ele não deixar você aproveitar tudo, né? Muito bem. E aí, o que a gente tem ainda sobre devolução do crédito presumido? Olha só, veja bem. Quando você vendeu esse produto, você vendeu o produto com R$ 51 de débito, você creditou 15,30, né? E aí você teve um saldo, né, a recolher de 35,70. Se o teu cliente devolve essa mercadoria, você concorda comigo que esse crédito presumido tem que ser estornado? Por quê? Porque houve desfazimento do negócio, né? O regulamento fala em desfazimento. Você teve uma venda que acabou sendo anulada pela devolução. Então, faz muito sentido você estornar o crédito presumido. Por quê? Deixa eu mostrar por que você tem que estornar o crédito presumido. Primeiro, porque está escrito no regulamento, com todas as letras. Segundo, pela lógica. Olha lá. Vamos supor esse exemplo. Você vendeu no valor de R$ 200 e teve 34 de ICMS debitado e teve uma utilização de crédito presumido de R$ 12. Débito 34, crédito presumido de 12, saldo devedor R$ 22. Se houve a devolução, quando você receber a nota de devolução, o teu lançamento é exatamente o inverso disso aqui. Ó, o débito 34 vai virar um crédito de 34, né? E o crédito presumido de 12, ele vai ser estornado. Crédito estornado vira um débito, R$ 12, saldo credor, 22. Ó, ele anula a operação anterior. Exemplo 2. Saída no valor de 1.200 com alíquota de 4%. Valor de semestre destacado na nota, 48. Pagamento efetivo, 31,20. 1.200 vezes 2,6. Nesse caso, o regulamento diz o seguinte, olha, quando você aplica a alíquota de 4%, você tem um crédito presumido tal que você paga efetivamente 2,6. Então, 2,6 do valor da venda. Então, 1.200 vezes 2,6, você tem que pagar 31, ok? Ó, o ICMS da nota é 48, certo? 1.200 vezes 4, 48. 31,20 é o que você tem que pagar. Então, a diferença do 48 para o 31,20 é o crédito presumido, que é 16,80, tá? Então, gente, nesse caso específico, a legislação fala em carga tributária efetiva. Olha, para empresa X, que quando tributar 4%, tem que pagar efetivamente 2,6 do valor da venda. Então, a diferença do débito para o que ela tem que pagar é crédito presumido. Então, o que acontece? A nota, 1.200 vezes 4%, deu 48 de débito, tá aqui, ó. O crédito presumido, 16,80 e o saldo devedor de 31,20. Se foi devolvido, na proporção do que foi devolvido, você estorna os lançamentos. Então, ao receber a nota de devolução, o valor do débito de 48 vira um crédito, tá aqui. O crédito presumido de 16,80 vira um débito, né? Estorno de crédito é débito. E você vai ter um saldo credor de 31. Exatamente o lançamento inverso. E o exemplo que eu queria falar para vocês, um exemplo real, né? Foi esse caso aqui, ó. Uma empresa de e-commerce aqui do estado de Santa Catarina,
esse foi um case, tá, que eu peguei. Ela utiliza o benefício em substituição aos créditos efetivos, mas o benefício do e-commerce é somente nas saídas para fora do estado para não contribuintes. Então, o que acontece? Ele é em substituição aos créditos efetivos, mas ele só podia usar o benefício quando ele vendesse para fora do estado para o não contribuinte. Então, isso quer dizer o quê? Que se dentro do estado ele não tem um benefício, ele tem crédito da entrada, né? Se para fora do estado, para contribuintes, não tem o benefício, ele também pode manter o crédito. Só que eles não usavam nada. Quando eles pediram o TTD, interpretaram que ele era em substituição a todos os créditos. Mas em relação às mercadorias amparadas pelo benefício. O que não tinha o benefício, eles podiam creditar. Então, esse aqui foi o valor que foi levantado, que eles poderiam buscar de volta o crédito. Ó, tá aqui, ó, no quadrado vermelho, R$188 mil, num período curto, não foi um período muito longo. Uma outra situação que teve na empresa é que eles, mas é que a gente não tem controle também, nós não sabemos, quando a gente compra, se esse produto vai ser vendido para fora do estado para o não contribuinte, até porque é impossível saber isso, né? Beleza? Fecha o mês e faz a proporção. O que nós fizemos? Fizemos todo o levantamento do valor total das saídas. Nesse caso é fácil de identificar, porque é tudo que é 608 CFLP, venda para não contribuintes fora do estado. E aí você faz uma proporção, e aí você estorna, né? O certo era o quê? Acredita tudo e estorna somente o que foi de saída para fora do estado. Faz uma proporção, se você não consegue saber exatamente qual é o produto. Ó, então, essa empresa, ela recuperou esse valor aqui, ó, 188 mil. Então, ainda bem que nós vimos, porque podia passar anos. Se passasse 5 anos, pronto, já não conseguia mais buscar de volta, né? Porque a gente tem essa limitação dos 5 anos, né? Contados da data de emissão do documento fiscal. Gente, uma outra situação que é raro, mas tem, é você receber uma nota fiscal com tributação a preço de pauta. A mercadoria vai vir com o preço que você vai pagar por ela, mas a base de cálculo vai vir maior, porque é algum caso pontual que o estado de origem diz que a tributação é a preço de pauta. A maioria dos casos, a pauta de valores mínimos, ela é utilizada para fins de arbitramento, para o estado dizer, olha, você tributou menos, está errado, isso aqui é meia nota, é esse valor mínimo que eu vou usar para te multar. Então, na maioria dos casos, é para isso que existe a pauta, para o Estado arbitrar o valor do imposto, caso ele veja que está errado, está fora do normal. Mas alguns estados, eles, para algum produto específico, eles usam a pauta para tributar o ICMS. E aí, o que os estados colocam? Por exemplo, Santa Catarina, COPAT 87 de 2006, diz o seguinte, se você comprar, nesse caso aqui era arroz vindo do Rio Grande do Sul, tá? Se você comprar um produto e a nota fiscal vir com a base de cálculo a preço de pauta, o valor maior do que o valor da venda efetiva, o teu crédito é aplicando a alíquota sobre o valor da venda. A diferença do valor da venda para a pauta, você não tem direito ao crédito. Dá para discutir judicialmente? Deve dar, tá? Mas é o que o Estado, ele boicota esse crédito. Então, olha só. Se a mercadoria veio do Rio Grande do Sul para Santa Catarina no valor de R$1.000, o total da nota é R$1.000. Mas a base de cálculo veio por pauta, por 1.200. O ICMS destacado na nota é 144, que é o 1.200 vezes 12%, 144. O valor do ICMS que pode ser creditado é só 120, que é o 1.200 vezes alíquota 12, ou se for produto estrangeiro, 4%. Então, só 120 que pode ser creditado. A diferença, ou você acredita direto 120, ou acredita 144 e estorna a diferença. Ó, São Paulo. O comunicado CAT 74 de 94, ele diz o seguinte, ó, em relação às mercadorias advindas de outros estados, onde o imposto tenha sido pago por pauta fiscal, o crédito do ICMS será admitido até o montante do preço corrente no mercado ou a pauta paulista. Então, já é um entendimento diferente de São Paulo. Mesmo assim, não pode ser o ICMS que está na nota. É o preço real, quer dizer, é o que está na nota, né? Que é o preço corrente da mercadoria ou a pauta de São Paulo. O que for menor, digamos assim, que é menos arriscado. Bom, aqui eu já venho falando, né, o crédito extemporâneo é possível você aproveitar, por quê? O crédito extemporâneo é um crédito que você tinha
direito na época e não aproveitou. Então, o crédito está dentro de 5 anos, sempre contados da data de emissão do documento fiscal. Então, se você olhou que você tinha direito a um crédito e você não buscou o crédito na época, tá dentro dos 5 anos, tá? Busca a diferença. Esse caso aqui, ó, da planilha, olha ali, a gente analisou foi em 2017, ó. O que aconteceu? 2016 estava dentro do prazo, né? 2017, é claro, eu não coloquei a tabela completa aqui, né? Acredito eu. Não, tá sim a tabela completa. O que acontece? Estava dentro do prazo, né, decadencial, então usou esse crédito e aí daqui para frente ainda começou a utilizar. Então a empresa buscou de volta e ainda arrumou a casa daqui para frente. Bom, voltando lá então. Os últimos 5 anos pode buscar, tá? O crédito, sempre contado da data da emissão. Aí você só tem que ver no teu estado como que faz jus a esse crédito. Geralmente é ajuste, tá, gente? Ó. Santa Catarina manda você colocar dentro do ajuste uma observação de quais são os períodos que você buscou aquele crédito. Eu já acho legal você colocar em qualquer estado isso, tá? É do mês 3 de 2019, é do mês 4 de 2019, para deixar completo, né, a informação, caso o fisco venha questionar. E, gente, planilha esse negócio. Se o estado perguntar, tá aqui, tá na mão, né? A Santa Catarina, nós temos DECIP para poder aproveitar o crédito para fazer a informação lá na DIME, então tem os 72 e 73, olha só. Crédito extemporâneo não apropriado no momento do documento fiscal. E o 73, crédito extemporâneo decorrente do seu não registro, exceto se for por documento fiscal. Então, se é por documento no 73, 72, se não foi com relação a documento no 73. Mas é ajuste para efeito da FD. Olha só esse caso também que foi pego. A empresa, ela presta serviço, a empresa em questão era uma exportadora. E aí, lá na regra do crédito, fala que é uma fábrica, no caso a empresa em questão é uma fábrica de mosaicos, e ela exportava mercadorias, exporta, né? E ela não aproveitava crédito do serviço de comunicação, porque essa regra, né, serviço de comunicação, crédito é só em 2033. Mas tem uma exceção, que é para empresas exportadoras, e para quem também presta serviço de comunicação. E a empresa exportadora, ela pode creditar o ICMS do serviço de comunicação na proporção do que ela exporta. Então, nesse exemplo aqui, nesse caso, né, a empresa exportava em média, aqui eu joguei uma média porque depende de cada mês, tem que olhar todo mês, uma média de 85% de exportação por mês, de todo o faturamento dela. Então, quer dizer que 85% do valor do ICMS das notas de comunicação, ela podia buscar o crédito. Então, olha só, supondo 20 mil reais, tá, de serviço de comunicação, com alíquota de 25%, dá um ICMS de 5 mil reais. 85% de 5 mil é 4.250, né, 4.250. Então, ela, nesse caso, ela tinha uma média de 30 meses, né, ela buscou 4.250 vezes 30, dá uma média de 127.500. Por que eu falo média? Porque aqui eu joguei bem um valor, porque assim, não é todo exemplo que a gente pode colocar, porque, né, fica às vezes com a empresa e ela não permite. Mas olha só, esse mês deu 85%, no mês que vem deu 70%, no outro mês deu, sei lá, deu 69%. Então, tu tem que todo mês calcular a proporção das exportações daquele mês. Se naquele mês não exportou nada, só lamento, o teu crédito é zero. Mas no outro mês ele exportou 100%. O crédito, o ICMS do serviço de comunicação do mês que exportou 100% é 100%. Tá? Então, nesse caso, tem que sempre olhar mês por mês. Aí faz a planilhinha, mês por mês, soma tudo e faz um crédito só, caso você não aproveitou os últimos 5 anos. Né? Busca de volta. Dentro de crédito extemporâneo, isso. Bom, a gente está na reta final já da aula de hoje, tá? Também já é 9h30 quase. Gente, olha só, e quando o ICMS está destacado a maior que o devido na nota? É um problema sério isso aqui. Você tem que olhar no seu estado, não é só acreditar. Tu tem que ver no seu estado se é só acreditar, se você tem que pedir autorização, a burocracia, se for pedir autorização, o que você tem que entregar. Então, o regulamento diz que o crédito por erro, quer ver? Até vou pular e vou lá no último, depois eu volto para cá. Ó, crédito por erro na guia ou escrituração. Isso aqui é uma coisa.
O que é isso aqui? Eu escriturei a nota errada, eu aproveitei crédito a menos, eu paguei a guia errada, a guia deu uma apuração de 10 mil reais, eu sei lá, sem querer, eu paguei 11 mil. Nesse caso, é só acreditar a diferença. Isso, a Lei Candir traz isso. Então, os estados já têm que se adequar que o contribuinte que apurou errado o ICMS, que pagou a guia errado, só vai acreditar a diferença, no caso do ICMS, né? Então, ó, Santa Catarina, por exemplo, você acredita essa diferença por DECIP, então não dá para ser no mesmo mês, porque como que você vai comprovar que você pagou a mais? Você vai retificar a declaração do teu estado. No caso de Santa Catarina tem DIME e EFD, a maioria é só EFD, né? Você retifica a escrituração fiscal digital. Você vai ter uma guia, então você vai ter um saldo final na EFD de 10 mil e uma guia de 11. Aí você tem uma diferença de R$1.000. Aí no outro mês, você acredita essa diferença. Senão, não faz sentido acreditar no mesmo mês, porque daí não vai bater. Você precisa comprovar que teve um pagamento indevido. E aí, fazendo o quê? Retificando a declaração. Santa Catarina, ó, o ajuste é no SC020011, no mês seguinte, logo no mês seguinte. Ah, esqueci, fiz 5 meses depois, tem problema? Não, tá dentro dos 5 anos, só não deixa passar 5 anos, né? São Paulo, olha só, é um ajuste de outros créditos, SP020710, lá do E111. Paraná também é ajuste, ó, PR020216 do E111. Então, quando você erra a apuração ou a guia, você pode acreditar a diferença. Agora, quando o erro é destaque na nota, aí depende do estado, tá? Então, a gente volta lá onde eu tinha pulado. Aqui, ó. Ó, destaque é maior que o devido. O que a legislação de São Paulo fala? Ó, artigo 61, parágrafo 5º. Destinatário vai acreditar apenas o correto. Isso é padrão nos estados. Se eu recebo uma nota fiscal com alíquota de 18%, mas era para ser 12%, o meu crédito é só o 12%. Ou eu recuso tudo na hora e o fornecedor manda a nota correta. Recuso tudo, que eu digo é recusar tudo mesmo, mercadoria e tudo, né? Ou eu acredito apenas o correto. Então, já aceitei a mercadoria, acredito o correto, que no nosso exemplo é 12%. Ó, o excesso não será apropriado como crédito. Acredito só que eu tenho direito mesmo, tá? O erro do meu fornecedor não justifica o meu. O fornecedor destacou 18, mas era para ser 12 e meu crédito é só o 12. Para o remetente, tá? Quem emitiu a nota com destaque a maior, estornar a diferença até 50 unidades fiscais do estado de São Paulo, o FESPS, não sei se é assim que o pessoal fala lá, e o restante vai pedir restituição. Isso está lá na portaria CAT 83 de 91. Quanto que é o valor dessa moeda específica lá de São Paulo? Ó, para esse ano de 2021, eu estava pesquisando sobre o valor, está R$ 29,09. Então, 50 vezes 29,09 dá 1.454,50. Então, até 1.454, o teu crédito é direto. Destacou a maior, acredita direto a diferença do destaque a maior. Passou de 1.454, daí essa diferença aí só com pedido de restituição direto para o Estado. E a gente sugere aqui também, ó, olha aqui, pedir declaração do cliente da não utilização do crédito ou da utilização do crédito correto. Então, veio 18 e era para ser 12, eu acreditei 12, mando uma declaração para o meu fornecedor. Se o valor for menos, né, de 50, o FESPS, pode creditar direto, tá? Lançamento em outros créditos, ó, com a expressão recuperação de ICMS, artigo 63, inciso 7º do Regulamento de ICMS de São Paulo. Paraná também tem isso, olha só. Mesma regra de São Paulo. Destinatário vai acreditar apenas o correto, vai mandar a declaração para o cliente que ele creditou apenas vou usar o mesmo exemplo, era para ser 12, tributou 18. Vai acreditar apenas o 12 e vai mandar essa declaração para o emitente da nota. O emitente da nota, ó, com a declaração do não aproveitamento do crédito, ele pode estornar até o limite de 1.000 unidades padrão fiscal do Paraná, o PF Paraná, mediante o lançamento na FD. Eu fui procurar, ó, o valor que está a unidade padrão muda todo mês no Paraná. Em maio, é 113,19. Então, quer dizer, tem um valor altíssimo aí que você pode só estornar o crédito direto na conta gráfica lá no Paraná, né? Então, quer dizer, tributei a mais, está dentro desse valor aqui,
de até 1.000 UPF lá do Paraná, acredita. O que está acima disso, aí com pedido de restituição, tá? O registro é no E111 e ajuste PR 020216, ó. Realizar a seguinte descrição no campo 3 do registro lá do ajuste, ó. Recuperação de ICMS, inciso 5º do caput do artigo 29 do Regulamento do Paraná. E Santa Catarina? Santa Catarina, eu não tem nada no regulamento sobre isso. Nada, nada, nada. São Paulo, Paraná, com todas as letras, do jeitinho que vocês estão vendo aqui no slide, com base legal, tudo bonitinho. Santa Catarina, se eu destacar mais na nota fiscal, o que eu faço? Nós temos uma orientação do fisco, só que não tem regulamento disso, não está dentro do regulamento, dizendo que se o fornecedor destacou ICMS a maior, ele tem que pedir para o cliente uma declaração de não aproveitamento do crédito, ou que ele aproveitou apenas o correto. E aí, Santa Catarina tem que pedir restituição. O pessoal faz crédito direto, mas não é, porque não tem previsão legal para você creditar direto. Ah, mas Tatiane, tem DECIP. Gente, DECIP é só uma lista de código. Desde quando DECIP, lista de código DECIP, altera a legislação? Tem DECIP, claro, porque se eu peço restituição e o Estado concede, eu tenho que fazer um ajuste, uma DECIP para fins da DIME. Então, tem código de ajuste? Tem DECIP? Tem, mas eu quero saber do amparo legal autorizando crédito direto, como tem no Paraná, como tem em São Paulo. Aqui está escrito com todas as letras. Santa Catarina não tem nada. Se não tem nada, como consultor, o que a gente passa para o cliente? Olha, para você recuperar essa diferença destacada maior no documento, tu tem que pedir autorização para o fisco. E essa autorização é através de pedido de restituição. Lá no site da Fazenda tem uma lupinha. Escreve lá, restituição de tributos. Vai abrir um formulário, você preenche o formulário, anexa um monte de documento, reza, porque pensa no estado ruim para pedir restituição. Teve um caso, esse aqui é um caso de um cliente meu, que não foi um valor assim tão significativo, 21 mil reais, mas assim, não, mas foi um erro do fisco isso aqui. Só que o Estado não devolveu, e foi erro do Estado. Então, deixa eu explicar para vocês entenderem o contexto. Lembra o benefício à revelia da Lei 190, da Lei 2475? O benefício da informática, que tem redução de base de cálculo de 29.411, que você pode aplicar 12, era a revelia. Quando o Estado publicou a lei interna com a lista dos produtos, de todos os benefícios à revelia, conforme o CONFAS mandou, ele deixou esse produto de lado, ele não incluiu. Quando chegou a data final, agora eu não lembro a data, mas acho que era 31 de dezembro de 2019. Ai, gente, agora eu não vou lembrar a data, mas o que aconteceu? O Estado não publicou, não incluiu na lei esse produto, esse benefício. E aí o convênio trazia uma data final, que era o que o Estado tinha que cumprir até essa data, se não colocasse, era revogado. O que aconteceu? O benefício seria revogado. O Estado ignorou completamente, o meu cliente chegou na data, começou a destacar 17 em vez de 12, porque não estava mais com benefício, 17. Depois o CONFAS, ele prorrogou esse prazo para mais uns meses. E o Estado de Santa Catarina foi lá e incluiu na legislação, né, nesse decreto, esse produto como não mais a revelia. Deu uns 4 meses aí que o meu cliente pagou, né, para alguns produtos, que nem tudo que ele vendia tinha redução. Ele pagou a mais, ele destacou a mais, por uma ineficiência do fisco. Então, o que a gente fez? A gente fez o pedido de restituição, colocamos que o cliente, por causa dessa legislação que saiu com data retroativa, tá? O decreto saiu com data retroativa. Meses depois, o cliente foi prejudicado. O que acontece? A gente não pediu a declaração de não aproveitamento de crédito, porque 100% dos clientes dessa empresa são consumidores finais. Ele não vende para quem vai revender. 100%. O que o Estado fez? Ele negou, dizendo que tem que ter a declaração. Sim, mas os clientes são consumidores finais. Todos. Pode olhar na nota. Tudo consumidor final. Nenhum deles tem crédito. Mesmo assim, ele negou. Ó, ainda na luta para recuperar. Tá? Ele disse que não vai devolver. Tem uma regra interna em Santa Catarina, numa legislação das regras gerais aí da tributária, que diz que mudou, que o Estado tem 30 dias, quando é feito o pedido de restituição, em 30 dias o Estado tem que deferir ou indeferir o pedido. O que eu notei depois dessa mudança? Eles simplesmente fazem indeferimento.
Então, era melhor esperar antes, um tempo maior, e ser deferido, eles analisarem. Agora, a impressão que dá é que eles nem olham e deferem, né? Porque isso aqui, gente, isso aqui é um absurdo, eles não devolverem. Eu fiquei indignada com isso aqui, tá? Bom, enfim, negaram, tá? Então, para vocês terem uma ideia que, ó, o valor é 21 mil reais, não é aquilo tudo, foi um erro do fisco, e mesmo assim ele não quer devolver para o contribuinte, tá? Aqui a gente já viu. Muito bem, vamos ver como é que estamos de dúvida. Vamos voltar lá. Vou dizer, cadê a Juliana? Então tá. Deixa eu tomar uma aguinha para responder as dúvidas. Não adianta, né? Eu disse para a Juliana, eu acho que hoje é capaz de dar só uma horinha, ó, 1h30 já. Eu fico falando. Então tá. Eu já nem acredito quando ela diz que vai dar só uma horinha, né? Porque nem se ilude mais, né, Juliana? nem me iludo mais. Tá. Se diz que vai ser meia hora, vai ser uma. Se diz que vai ser 1h, é 1h30. Aham, bem por aí. Se é uma aula, dá 2, né? Exatamente. Da Miriam. Temos uma situação de uma empresa que está acumulando crédito de ICMS nas notas que envia em garantia, como a grande maioria são para clientes não contribuintes do ICMS. Deixa eu entender, peraí. A Miriam continuou, então tá. Temos uma situação de uma empresa que está acumulando crédito de ICMS nas notas que envia em garantia. Como a grande maioria são para clientes não contribuintes do ICMS, essas empresas acabam não fazendo as devoluções. Essa empresa poderá fazer as notas de retorno para recuperar ou tem também o prazo de 5 anos para recuperar? Eu não entendi o caso da Miriam. Ela está acumulando crédito de ICMS de nota que envia em garantia. Mas é envio, é saída. Então, é débito. Tem débito e tem o crédito da entrada. Tá. Essas empresas acabam não fazendo as devoluções. Essa empresa poderá fazer as notas de retorno para... Ah, tá. Então, é créditos que você teria direito e não aproveitou. Mas quando você envia em garantia, a mercadoria volta nova ou volta estragada? Porque aí, Miriam, a gente tem que ver o que volta, tá? Porque se tu manda uma peça em garantia, tu tá mandando uma peça nova para substituir sei lá, tá lá na assistência, tu manda a peça para substituir o produto. E volta para você estragada. A estragada volta sem débito, daí não tem como aproveitar crédito aqui, tá? A não ser que eu não entendi o teu caso, se tu puder explicar melhor, tá? Se tem direito mesmo, tá dentro dos 5 anos, você pode buscar o crédito, tá? Mas geralmente quando vai em garantia, porque a gente tem que cuidar, esse termo em garantia é uma bucha. É uma bucha, porque tem estados que explica certinho o que tem que fazer, tem estados que não. Então, é sempre muito complicado. O que tem na maioria dos estados, a regra, né, da garantia é envolvendo autopeça, peça de carro. Aí a peça vai isento, volta isento, e aí tem que se tornar o crédito, né? Se vai isento, tem que se tornar o crédito da entrada. Agora, a maioria dos casos da garantia não é de peça automotiva, e aí tem que ver, tá saindo tributado? Quando entrou a peça nova entrou, creditou, tá saindo em garantia tributado, crédito, débito, tudo certo. O que vai voltar para ti, provavelmente, é a peça quebrada, a peça que deu problema. Essa peça volta sem destaque, porque daí é não contribuinte, né? Não faz sentido vir com débito. Miriam, se não for isso, explica melhor a situação. Pelo que ela diz ali, eles não estão fazendo as devoluções. Ela tá mandando em garantia e quem recebeu em garantia não tá devolvendo. Foi o que eu entendi no que ela escreveu ali. Porque daí, no caso, o retorno não faz sentido ser a peça nova, né? Seria a outra peça, que é a antiga com problema. Daí, essa peça antiga com problema volta sem ICMS mesmo. Tem que ver melhor, analisar o caso. Quando é garantia, sempre tem que analisar o caso. É um negócio bem complicado. Luiz, o crédito das notas de serviço de comunicação seria apenas sobre faturas de telefone ou também sobre as faturas de celular em nome da empresa? Telecomunicação e comunicação, tá, Luiz? Telefone, o celular também. O que tu tem que olhar? O que é realmente comunicação? Então, o celular, o telefone fixo, tudo que está em nome da empresa e é utilizado, claro, né, na atividade da empresa. Só não esquece o seguinte, quem tem direito a crédito de comunicação é exportadoras e ainda assim é de acordo com o percentual que ela exporta. Então, se de tudo que ela vende, ela exporta só 10%, o crédito é 10% só do ICMS das notas, né?
não das notas de comunicação, tá? Mas tu pode pegar do telefone celular também. Ô, Tati, daí agora é uma curiosidade minha. Daí, nesse caso, o telefone é crédito integral ou é aquele em 1,48 avos também? É integral, neste caso é integral. Mesmo 48. sendo imobilizado, porque se o telefone for utilizado na atividade da empresa, é imobilizado. Ah, não, aqui é a fatura, aqui é a conta do telefone que ele está questionando. Ó, é a fatura, é o serviço de Ah, comunicação. tá, eu tinha entendido o aparelho. Fatura O do te- celular, do Do consumo do celular, celular. isso. Entendi, tá, O aparelho, se te dá direito a crédito, é em 48 vezes. Se é um tá. ativo que gera crédito, é 48 vezes. Mas a gente vai ter uma aula só de crédito de ativo, daí eu vou De explicar imobilizado ainda. Uhum. tudo isso aí. Tá, mas assim, Luiz, o telefone então, tá? É tudo que é serviço de comunicação, só que não esquece que é só para exportadoras ou para quem também presta serviço de comunicação. E no caso da exportadora, é proporcional ao exportação, ao que você exporta, tá? Heloíse, uma empresa de transporte emitiu CTE iniciado fora do estado com destaque de ICMS indevido para Santa Catarina. Neste caso, a empresa pode pedir restituição direto pelo ECAC também. O ECAC é federal, né? Pelo SAT, pode. Fica aqui federal. Pode sim, tá, Heloísa? Assim, ó, o que acontece? Quando o serviço de transporte inicia em outro estado, que a empresa não é inscrita, né? Lá ela é autônoma. Então, você tem que emitir o CTE para documentar o serviço e a Receita também, né? Mas o ICMS é pago separado do CTE. Então, se você destacou e não colocou no CTE que o estado de início da prestação, porque tem um CST específico ali, que é o 90, iniciado em outros estados. Se você não colocou isso e destacou o ICMS e gerou o débito para Santa Catarina, faz pelo... Não é nem no SAT, tá, Heloíse? Joga lá no restituição de tributos, eu até vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu... Dá tempo de eu mostrar onde vocês vão fazer em Santa Catarina, peraí. Deixa eu abrir primeiro aqui o site. E deixa eu compartilhar aqui. Já tá. Ah, já tá? Eu tinha colocado, tu tirou. Ah, Agora tem que compartilhar de novo. então peraí. É que depois que tu compartilha uma vez, ele é só botar para aparecer de novo, não precisa fazer aquele share. É porque o Zoom tem que compartilhar cada vez, a entrada, e às vezes Não. é todo Zoom, às vezes é aqui. Ah, então tá. Melhor ainda, show de bola. Tá vendo o site, né? Sim. Ah, então tá. Olha ali, ó, aonde tá assim, é a lupinha, tá vendo? Ó, o site da Fazenda de Santa Catarina, cef.gov.br, aí tem aqui a lupinha, ó. Tantas vezes que eu olho, tá até aqui já. Restituição de tributos. Vocês não mudaram o link, né, gente? Porque já passei umas vergonhas, assim, fui mostrar e não tava mais. Dá uma raiva. Ó, pedido de restituição de tributos. Ó, clique aqui para acessar. E aí começa. Ó, vai começando. O ruim, gente, disso aqui é que não tem um manual separado e você só passa para a próxima tela se você preencher a primeira. Então, muitas coisas você vai descobrir depois que preencher uma carrada de coisa. Aí tá faltando documento. Aí tu tem que esperar o cliente mandar. Aí tu começa do zero de novo. Tá? É bem chatinho. E aí, lá no final, ele traz a lista de todos os documentos que você tem que apresentar, tá? Então, é só ir preenchendo. Vai preenchendo e vai avançando. Gente, outra coisa, Santa Catarina, em relação a isso aqui, é muito chata. Peraí que eu ocultei em vez de descompartilhar. Santa Catarina, em relação à restituição, é bem chatinha mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, esse primeiro caso que eu mostrei para vocês, de 21 mil reais ali, a gente anexou todos os documentos. Eles pediram o DANF de todas as notas, só que eles têm tudo isso lá. Mas tudo bem, eu nem vou discutir, vou pegar e vou anexar todos os DANFs, pedir para a empresa. Faltou um, segundo eles, tá? Eu duvido que eles foram olhar um por um, mas segundo eles faltou um DANF. O que eles fizeram? Negar, em vez de pedir o DANF que estava faltando. Então, eles dificultam, tá? Mas, Heloíse, tem direito sim, tá? Pode pedir a restituição que tem direito. Assim, ó, creditar direto, quando envolve o documento, eu acho muito arriscado. Tem empresa que acredita direto. Tem um monte, porque a DECIP passa. Mas eu acho muito arriscado. Muito arriscado. Eu acho melhor pedir, tá? Bom,
Era isso, gente. Com isso, a gente encerra essa primeira parte de crédito. Vai ter mais aulas, sim, de crédito CMS. A gente vai intercalar com outras aulas, né, Juliana? E aí, depois, a gente vai falar do ativo, do transferência de crédito, porque transferência de crédito depende de cada estado. Então, dá para a gente fazer pegar uns 3 estados não, 3 não dá, uns 2 estados no máximo em cada aula, assim, porque cada estado é de um jeito, tá? Não é muita burocracia, é muito diferente, mas pelo menos uma aula para entender o que é a transferência de crédito, eu acho bacana. A gente tem uma aula, o que é a transferência de crédito, quando que é comum acontecer, isso é legal. Aí tem que ter uma aula disso, uma de crédito presumido, porque tem a questão da subvenção para investimento, que aí a gente vai, né, a gente troca essa ideia. Tem a do ativo, tá? Então tem algumas aulas ainda, mas tá tudo anotadinho. Tá tudo no script. Tudo. E como a gente sempre diz também, vocês podem estar fazendo sugestões de aulas que a gente vai levar em consideração, vai encaixar, né, na nossa emenda de aula sempre que o assunto realmente for relevante. E dependendo até da relevância do assunto, às vezes a gente pode passar na frente de outros assuntos, né? A gente vai negociando isso, porque a nossa ideia é atender vocês da melhor maneira possível. E estamos pensando para a semana que vem, então depois a gente vai comentar lá no grupo, de fazer uma continuidade daquela aula do ICMS na base de PIS/COFINS, mas mostrando na prática como fazer os cálculos, né? Porque na aula anterior não deu tempo, né, da gente falar sobre como calcular na prática. Então, estou pensando em bolar algo nesse sentido, mas depois a gente vai definir isso lá no nosso canal do Telegram. Então, gente, uma boa noite a todos. Assunto da moda, né, Juliana? Assunto da moda. Então, uma boa noite a todos vocês. Daqui a pouquinho a aula já está subindo para a plataforma, para quem quiser rever. E até terça-feira que vem. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.